Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que estão todos bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Tiago Meirinho, mais uma vez trazendo aquele videozinho esperto para a gente continuar aprendendo sobre a geografia, para a gente continuar essas nossas aulas nesse momento tão importante. E hoje a gente vai começar a falar de um assunto novo. Nós vamos mudar um pouco o foco. Hoje a gente vai começar a falar sobre demografia, ou seja, é a parte da ciência geográfica que vai estudar a população. Vamos estudar comigo e com o nosso querido amigo Johnny todos os detalhes da população mundial e brasileira. Quando eu falo todos os detalhes, a demografia ela vai estudar a origem, o crescimento, a modificação e a dinâmica da população mundial. Então a gente vai entender se a população está crescendo, está diminuindo, em quais locais isso acontece mais, se as pessoas estão se movimentando, ou seja, se elas estão migrando. A gente vai entender a origem de certos fenômenos populacionais. Tudo isso nesse que é um dos melhores e mais bem para mim é um dos melhores e mais contemporâneos dos assuntos da geografia, já que o crescimento populacional ele é bastante visível no nosso dia a dia, no nosso planeta. A gente vê isso o tempo inteiro. Somos mais de 7 bilhões de pessoas, é gente pra caramba. Já está começando aí a ficar difícil, né? Os espaços estão ficando limitados. Mas vocês vão ver um pouquinho mais sobre essa questão de gente demais em outra aula com o nosso querido amigo Johnny. A gente vai ver se aquele estralar de dedos de Thanos faz sentido ou não. Ele tem origem em uma teoria populacional. Vocês vão ver isso em breve, tá certo? Hoje eu vou falar de uma característica muito interessante da população mundial, que é a seguinte: nós estamos envelhecendo, ou talvez nós estávamos envelhecendo. Por que eu estou dizendo estávamos envelhecendo? Porque muitos estudos acreditam que o nosso modo de vida atual, cheio de produtos, de alimentos processados, de alimentos com muito teor de açúcar, muito teor de sal, estão causando uma doença global, que é a obesidade, né? Que eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto, né? Já que eu faço parte justamente do grupo que está nesse sentido. Mas isso é coisa que nós vamos saber no futuro próximo. No momento que a gente sabe que a população mundial ela está de fato envelhecendo, nós estamos mudando o estilo da quantidade, do tamanho da vida, da duração da vida. Ou seja, nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Quanto mais tempo passa, mais as novas gerações vão ter chances de viver acima dos 80 anos. Se a gente pegar a expectativa do Brasil de 20, 30 anos atrás e comparar com a de agora, nós crescemos muito, tá certo? E o que é que faz isso, gente? Primeiro eu trouxe esse gráfico para vocês entenderem uma coisa, tá? Esse gráfico aqui, ele vai mostrar para vocês o crescimento vegetativo, tá? A gente vai voltar a esse assunto depois para explicar melhor. Mas rapidamente, o que é crescimento vegetativo? É simplesmente você subtrair a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. E esse gráfico em especial está mostrando a transição demográfica que aconteceu no mundo e acontece em vários países, em épocas, em estágios diferentes, tá certo? Então vejam só, há muito tempo, mais ou menos até 1950, a gente vivia esse cenário da fase 1, o mundo inteiro, tá, gente? Taxa de natalidade muito alta, taxa de mortalidade muito alta e o crescimento vegetativo era baixo, porque quando você subtraía um pelo outro, você tinha um número pequeno. Nesse tipo de cenário, você tem um crescimento vegetativo baixo e geralmente a expectativa de vida também é baixa. Por quê? Por conta dessa taxa de mortalidade muito alta. O que é que acontecia? Até os anos de 1950, bactérias elas provocavam doenças que simplesmente você contava com a sorte de ficar vivo ou não. O primeiro antibiótico, a penicilina, foi inventada apenas durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, quando esses avanços na medicina, avanços
na ciência, avanços que vão afetar o nosso dia a dia, como o saneamento básico, como a vacinação, como a descoberta de remédios e tratamento para diversas doenças, vai fazer com que essa taxa de mortalidade ela diminua bastante e a taxa de natalidade ela permanece alta por muito tempo. Então a gente tem um crescimento muito forte uma subida muito elevada desse crescimento vegetativo. Tem uma diferença muito grande aqui. O que é que acontece posteriormente? A mudança. O que é que muda da fase 2 para a fase 3? A urbanização. Quando um país, uma cidade, ela começa a se urbanizar, as pessoas tendem a ter menos filhos, as pessoas tendem a planejar mais a sua vida, deixar a gravidez para o futuro, pensar mais na carreira, no trabalho, e outros fatores também afetaram aqui, como a difusão de métodos contraceptivos, a revolução feminina que colocou a mulher num posto totalmente diferente do que ela era antes. Tenho certeza que todas as garotas que estão assistindo essa aula não têm a mentalidade de uma garota da década de 60, né? Então vocês com certeza não pensam que talvez uma ou outra possa pensar, isso não tem problema nenhum caso você pense assim, mas a maioria de vocês com certeza está pensando em carreira, em universidade, em trabalho, em dinheiro, para depois pensar em família, filhos, né? Que antes o cenário era basicamente você ser dona de casa e cuidar dos filhos, né? Então, nesse sentido, nós temos uma queda da natalidade e hoje nós temos um crescimento vegetativo baixo, porque tanto a natalidade como a mortalidade são baixas. E qual é o efeito disso aqui? São baixos, tá? E qual é o efeito disso aqui? É o aumento da expectativa de vida. Essas melhorias na saúde, elas não só diminuem a mortalidade de crianças, de pessoas mais jovens, como elas também aumentam a duração da vida da maioria das pessoas. Aquela pessoa que morreria de infarto aos 60, ela consegue ter esse problema detectado anteriormente a partir de exames. Hoje até os próprios aparelhos de relógios, os smartwatches, eles conseguem ajudar a melhorar a nossa expectativa de vida. Não sei se vocês viram, mas teve um brasileiro que teve sua vida salva pelo seu smartwatch, que avisou que pelos sinais de batimentos cardíacos que ele estava tendo, ele provavelmente estava tendo um infarto, isso era verdade. Então esses avanços na ciência fazem com que a gente viva mais e que a gente viva mais com qualidade de vida. Por isso a gente tem uma mudança na nossa pirâmide etária, tá certo? Então, quando a gente vai analisar, quando a gente vai olhar a nossa pirâmide etária, a gente observa que nesse sentido a gente tem uma alteração da faixa etária e isso vai mudar muito as políticas públicas, isso vai mudar muito o nosso modo de gerir o país. Isso que vocês estão vendo aí na tela, gente, aqui em cima, é uma pirâmide etária. São 3 tipos de pirâmides diferentes. No caso, você tem o Brasil da década de 80, o Brasil de 2017 e provavelmente a estimativa do Brasil do futuro. Mas a gente também pode falar que a pirâmide da esquerda é uma pirâmide de um país subdesenvolvido, a do centro é um país que está se desenvolvendo e a pirâmide da direita de um país que é desenvolvido. Por quê? Uma pirâmide etária basicamente vai separar a população em grupos por gênero, então mulheres e homens, e por idade. Então você tem aqui 0 a 2, 2 a 4, 4 e assim você vai subindo, tá? Nós temos 3 partes de uma pirâmide. Essa primeira parte aqui mais baixa, a base, ela vai compor as crianças de 0 até 19 anos, crianças e adolescentes. De 20 a 59 anos, nós temos os adultos. E de 59 acima, 60 anos acima, nós temos os idosos. Esses 3 tipos de pirâmides, como eu falei para vocês, vão revelar estágios de desenvolvimento de um país. Mas eles também vão revelar políticas públicas que são necessárias para esse tipo de pirâmide. Cada uma tem o seu tipo de estratégia diferente e a sua consequência diferente. Tá? Então, essa pirâmide de base larga significa um país que é subdesenvolvido porque você tem aqui alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, expectativa de vida baixa. Você precisa investir aqui em educação para essas crianças e jovens, investir em creche, investir em lazer, investir para que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida. Muito provavelmente aqui você também vai ter problemas com saneamento básico, com saúde básica e vacinação. Quando você melhora essas condições, você transiciona para essa pirâmide onde nós estamos agora,
com corpo mais largo. O que é que significa isso? O melhor estágio para o desenvolvimento de um país. Por quê? Uma pirâmide etária com essas características, ela vai apresentar o maior número de adultos possível. E adultos são a faixa que nós chamamos de população economicamente ativa, PEA. Essa população economicamente ativa são pessoas que normalmente estão trabalhando, estão produzindo riquezas, estão pagando impostos e estão contribuindo para a previdência social. O que é que você precisa fazer nesse tipo de estágio de pirâmide? O que é que o Brasil precisa fazer para aproveitar esse boom, esse melhor momento populacional? Investir em qualificação profissional, investir em vagas de emprego, investir em ciência e tecnologia para aproveitar essa mão de obra, para aproveitar essa quantidade de gente disposta a trabalhar. Então, se você qualifica, desenvolve tecnologia, você tem condições de avançar, de evoluir e chegar na pirâmide da direita sem muitos problemas, que é essa daqui que nós vemos que alguns países como o Japão já atingiram, que é uma pirâmide que vai ter o topo mais largo. O que é que isso significa? Uma população envelhecida, uma população que tem uma quantidade muito grande de idosos. E o que é que você vai ter de diferente aqui nas suas políticas públicas? Primeiro que você vai ter que investir bastante em cuidados com os idosos. Então, idosos tendem a ter mais problemas de saúde, você precisa cuidar da saúde dos idosos, além de cuidar daqueles idosos que vão acabar precisando de algum local, de cuidados especiais, porque muitas vezes, infelizmente, a família abandona, eles perdem contato com a família e eles acabam sozinhos e precisando de auxílio. Além disso, se você não se preparar para esse estágio, você tem um problema muito sério com a previdência social. A tão falada previdência que nós vimos aí desde os últimos 3 anos ela sendo muito discutida. Por qual é o problema da previdência? A previdência, gente, é algo que quem é aposentado hoje recebe a partir da contribuição de quem está trabalhando. Então, no estágio desse de pirâmide, se você não tem um bom preparo para essa fase, você vai ter uma previdência social como a que nós estamos tendo aqui no Brasil, que acaba não dando conta de pagar essas aposentadorias. Então, um país tem que se programar muito bem para chegar nesse estágio com qualidade e continuar, seguir tendo um crescimento. O que é que muitos desses países fazem? Estimulam a migração de pessoas para complementar o corpo dessa pirâmide. Então, países como o Canadá, por exemplo, ou o Japão, estimulam que pessoas migrem para o seu país para compor a mão de obra básica. O Japão, ele estimula muito filhos de japoneses que saíram do Japão, filhos de imigrantes japoneses, a virem para o Japão trabalharem nas fábricas. Já o Canadá, ele estimula até as pessoas a morarem lá, de qualquer etnia, de qualquer nação, para compor a sua população, que já é pequena e está envelhecendo bastante. Então, nesse sentido, nós precisamos nos preparar muito bem para chegar nesse estágio com uma qualidade de vida como a do Japão. O Japão tem tantos idosos que mais de 50% dos acidentes de trânsito são provocados por pessoas acima dos 80 anos de idade. 80 anos, gente, a pessoa está vivendo com qualidade, com uma certa saúde, provocando alguns acidentes de trânsito, mas de qualquer forma seguindo bem. Então, gente, por hoje é só. Façam os exercícios que vai estar aí na postagem. Leiam as páginas do livro que vão estar indicadas também na postagem. Um beijão para vocês e até a próxima, gente. Tchau!